E aí galera, como é que vocês estão? Voltamos para mais um vídeo. Hoje eu vou resolver questões de lógica da banca CESP. Se você vai fazer algum concurso aí que tem noções de lógica e a banca é a CESP, então fica de olho que a gente vai desenvolver umas questõezinhas aqui. Eu sou o professor Ulisses Zarri, você está no canal Matemática Zarri. Se você chegou agora, você já sabe. Dá o like, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro do conteúdo que a gente posta aqui, beleza? Vamos lá para a nossa tela. Noções de lógica, resolução de questão da CESP. Aqui eu tô focando no IBGE porque vai ser, ele já tá bem aí o concurso, né? Vai ser em abril. Eu tô dando uma olhadinha com um carinho maior com relação a esse concurso, mas como eu já falei, serve para qualquer concurso que tenha noção de lógica e que a banca seja a CESP. Vamos lá. Primeira questãozinha diz o seguinte, foi do TRE, ó. Assinale a opção que apresenta um argumento lógico válido. Item A. Todos os garotos jogam futebol e Maria não é um garoto. Então, Maria não joga futebol. Item B. Não existem cientistas loucos e Pedro não é louco. Logo, Pedro é um cientista. Item C. O time que ganhou o campeonato não perdeu nenhum jogo em casa. O vice-colocado também não perdeu nenhum jogo em casa. Portanto, o campeão é o vice-colocado. Item D. Todas as aves são humanas e nenhum cachorro é humano. Logo, nenhum cachorro é uma ave. Item E. Em Brasília moram muitos funcionários públicos. Gustavo é funcionário público, logo Gustavo mora em Brasília. O que é que eu vou fazer para essa questão? Eu vou resolver item por item, lógico. E a primeira coisa que a gente tem que ter ideia aqui é como é que eu torno, né, como é que eu sei que um argumento lógico é válido. Eu faço o seguinte, eu vou negar a conclusão. Se eu negar a conclusão e uma das premissas der problema, for falsa, logo esse argumento é válido. Se eu mexer na conclusão e os dois continuarem verdadeiros, então não é válido. Vamos lá para o item A. Todos os garotos jogam futebol e Maria não é um garoto. Então, Maria não joga futebol. Beleza, então vamos olhar o seguinte. Peraí. Eu vou dividir isso aqui, né, em três proposições. A primeira, todos os garotos jogam futebol. A segunda, Maria não é um garoto. A terceira, Maria não joga futebol. O item A, matematicamente falando, ele fica dessa forma aqui, ó. Se P e Q, então R. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou negar a conclusão. Presta atenção aí que eu tenho a conclusão. Maria não joga futebol. Se eu negar essa conclusão, como é que fica? Maria joga futebol. Aquela nossa proposição total vai ficar dessa forma. Se P e Q, então não R. E agora eu vou ver o que é que acontece com as duas premissas. Eu neguei a conclusão. Vamos ver como é que fica a premissa. Mas antes a gente vai fazer aqui ela portuguesmente, né? A gente fez matematicamente, que é se P e Q, então não R. A gente vai colocar ela portuguesmente, que fica assim, ó. Todos os garotos jogam futebol e Maria não é um garoto. Então Maria joga futebol. Vamos ver se esse argumento é válido. Primeiro, se eu disser que a Maria joga futebol e que todos os garotos jogam futebol, a conclusão afetou alguma coisa aí, ó, todos os garotos jogam futebol.
Maria joga futebol. A conclusão afetou, quando eu neguei a conclusão, afetou esse argumento P? Não, não afetou. Todos os garotos jogam futebol. Eu não estou dizendo que só garotos jogam futebol. Todos os garotos jogam futebol. Isso não exclui que uma menina jogue futebol. Logo, essa premissa continua verdadeira. Que Maria não é um garoto. Influenciou eu dizer Maria joga futebol? Não, está dizendo que Maria não é um garoto. E Maria joga futebol. A negação da conclusão não interferiu. Continuou verdadeiro. Ela pode muito bem não ser um garoto e jogar futebol. O item A é inválido para a gente. Vamos para o item B. Não existem cientistas loucos. E Pedro não é louco. Logo, Pedro é um cientista. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na anterior. Não existem cientistas loucos. É o P. Que Pedro não é louco. R. Pedro é um cientista. Matematicamente, como é que fica? Se P e Q, então R. Eu vou fazer a mesma coisa. R. Pedro é um cientista. Eu vou negar R. Pedro não é um cientista. Vai ficar como? Se P e Q, então não R. Portuguesmente falando, não existem cientistas loucos. E Pedro não é louco. Logo, Pedro não é um cientista. Eu neguei a conclusão. Vamos lá. Não existem cientistas loucos. Eu dizer que Pedro não é um cientista faz com que não existam cientistas loucos se torne falso? Não torna falso. Não existem cientistas loucos. E o Pedro não é um cientista. Não influencia. Então não existem cientistas loucos, ainda continua sendo verdadeiro. Que Pedro não é louco. Pedro não é cientista. Influencia, Pedro não é louco. Se ele não é cientista, continua sendo verdadeiro. Você tem que notar aí que eu tenho que gerar uma contradição. Eu tenho que gerar uma falsidade na proposição, de acordo com a conclusão. E nesse caso, não gerou. Logo, o item B também é inválido. Ele não serve para a gente. Eu tenho que ter um argumento válido. Vamos para o item C. É tudo mais do mesmo aqui, ó. O time que ganhou o campeonato não perdeu nenhum jogo em casa. O vice-colocado também não perdeu nenhum jogo em casa. Portanto, o campeão é o vice-colocado. Vamos lá, né? Dividindo isso aqui, ó. P. O time que ganhou o campeonato não perdeu nenhum jogo em casa. Essa P. Q. O vice-colocado também não perdeu nenhum jogo em casa. Q. O campeão é o vice-colocado. Vou fazer a mesma coisa, né? Aí eu tenho se, P e Q, então R. Beleza? Vamos lá negar a conclusão, que é o meu R. O campeão é o vice-colocado. Então, negando fica como? O campeão não é o vice-colocado. Aí vamos lá. Eu tenho se P e Q, então R. Então, negando, eu tenho se P e Q, então não R. Essa é a negação, né? Neguei só a conclusão. Vamos lá. O time que ganhou o campeonato portuguesmente fica, né? Portuguesmente fica. O time que ganhou o campeonato não perdeu nenhum jogo em casa. O vice-colocado também não perdeu nenhum jogo em casa. Portanto, o campeão não é o vice-colocado. Neguei a conclusão. Vamos lá. Se eu disser que o campeão não é o vice-colocado, eu torno o time que ganhou o campeonato não perdeu nenhum jogo em casa? Não. Não, isso aí continua sendo verdadeiro. O time campeão não perdeu nenhum jogo em casa. E o campeão não é o vice-colocado. Eu não tenho nenhuma contradição, não tenho nenhuma falsidade aí. Logo, isso aqui ainda continua sendo verdadeiro. O vice-colocado também não perdeu nenhum jogo em casa. A mesma coisa. O campeão não é o vice-colocado. Uma coisa não interfere na outra. Ainda continua sendo verdadeiro. Vamos para o item D. Todas as aves são humanos. Nenhum cachorro é humano. Logo, nenhum cachorro é uma ave. Espera aí. Isso, P. Todas as aves são humanas. Que nenhum cachorro é humano.
R, nenhum cachorro é uma ave. Beleza. Isso fica se P e Q, então R, isso a gente já viu demais. Então eu vou negar a conclusão. Primeiro, quem é a conclusão? Nenhum cachorro é uma ave. Negando nenhum, fica algum. Logo, não R, algum cachorro é uma ave. Então eu tenho se P e Q, então R lá. Mas agora, como eu neguei, vai ficar se P e Q, então não R. Portuguesmente, como é que fica? Todas as aves são humanos e nenhum cachorro é humano. Logo, algum cachorro é uma ave. Peraí. Se eu disser que algum cachorro é uma ave, eu não torno isso aqui falso. Ó. Todas as aves são humanas. Todas as aves são humanas. E algum cachorro é uma ave. Tá de boa? Algum cachorro é uma ave. E todas as aves são humanas. Eu não tornei isso aí falso. Continua sendo verdadeiro. Todas as aves são humanas. E algum cachorro é uma ave. Beleza. Só que daí eu tiro o seguinte. Se todas as aves são humanas e algum cachorro é uma ave, presta atenção que eu estou dizendo que algum cachorro é humano. E aí, se eu disser que algum cachorro é humano, isso aqui, ó, nenhum cachorro é humano, se torna falso. Então, todas as aves são humanas? Verdadeiro. Mas se algum cachorro é uma ave, então algum cachorro vai ser humano. Logo, a segunda premissa, nenhum cachorro é humano, fica falsa se eu disser que algum cachorro é uma ave. Logo, isso aqui é falso. Ó. Eu tenho um argumento que eu neguei, que foi a conclusão, né? Eu neguei a conclusão, tornei a primeira premissa verdadeira, porque ela já era verdadeira, ela continuou sendo verdadeira. Só que quando eu faço isso, a segunda premissa se torna falsa. Quando isso acontece, então meu argumento é válido. Logo, o item correto para mim já é o item D. De boa, o item D é o que eu quero. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no item E, só para terminar, né? Em Brasília moram muitos funcionários públicos. Gustavo é um funcionário público. Logo, Gustavo mora em Brasília. Mas é a mesma coisa, né? P, em Brasília moram muitos funcionários. Q, Gustavo é um funcionário público. R, Gustavo mora em Brasília. Beleza. Se P e Q, então R é como eu escrevo esse argumento aí em forma matemática. Gustavo mora em Brasília. É a minha conclusão. Vou negar a minha conclusão. Então fica Gustavo não mora em Brasília. Então eu tinha se P e Q, então R, vai ficar se P e Q, então não R. Isso portuguesmente vai ficar: em Brasília moram muitos funcionários públicos. Gustavo é funcionário público. Logo, Gustavo não mora em Brasília. Opa! Vamos olhar o seguinte. Gustavo não mora em Brasília. E ali diz que em Brasília moram muitos funcionários públicos. Então, ele não está dizendo que em Brasília só moram funcionários públicos. Logo, se eu disser que o Gustavo não mora em Brasília e ele é funcionário público, então isso aí continua sendo verdadeiro. Gustavo é um funcionário público, Gustavo não mora em Brasília, mas a primeira premissa dizia que moram muitos funcionários públicos. Ela não disse que só moram funcionários públicos ou que todos os funcionários públicos moram em Brasília. A premissa não disse isso, ou seja, Gustavo é um funcionário público e Gustavo não mora em Brasília. Continua sendo verdadeiro. Tudo bem? Então, esse argumento aí também é inválido. Logo, o meu item correto vai ser o item D. Todas as aves são humanas e nenhum cachorro é humano. Logo, nenhum cachorro é uma ave. Outra questãozinha. Julgue os itens que se seguem, considerando a proposição P a seguir. Se o tribunal entende que o réu tem culpa, então o réu tem culpa. Só que esse concurso do IBGE não vai ser assim, não vai ser de certo e errado, vai ser de múltipla escolha. Isso é só para vocês aprenderem a avaliar a questão. Vamos lá. Se a proposição, o tribunal entende que o réu tem culpa, for verdadeira,
então a proposição P também será verdadeira, independente do valor lógico da proposição. Vou só ler, depois a gente vai olhar essa afirmação aí. A negação da proposição. O tribunal entende que o réu tem culpa, pode ser expressa por: o tribunal entende que o réu não tem culpa. Vamos resolver a primeira. Olha o argumento que ela deu. Se o tribunal entende que o réu tem culpa, então o réu tem culpa. Eu separei isso em duas proposições. Eu tenho: o tribunal entende que o réu tem culpa, que é uma premissa, e o réu tem culpa, que é a conclusão. Como é que fica matematicamente isso? Se que, então, eu tenho uma premissa e tenho uma conclusão. Agora, considerando o primeiro item, se a proposição o tribunal entende que o réu tem culpa for verdadeira, então a proposição P, que é a proposição toda, também será verdadeira, independente do valor lógico da proposição o réu tem culpa. Vamos avaliar isso aí. Lembrando daquele quadro lógico que saiu aí na nossa última aula, ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer isso aqui, ó, nossa segunda linha aí, que tem a proposição Q verdadeira, a proposição R falsa. Como eu tenho um condicional, logo, se Q, então R, obrigatoriamente tem que ser falsa. Então, quando ele fala, ó, tem que ser falsa. Quando ele fala que se ela for verdadeira, então a proposição P também será verdadeira, independente do valor lógico da proposição o réu tem culpa. A gente viu que não. Olha aqui. Se Q verdadeiro e o R for falso, logo, se Q, então R é falso. De acordo com aquele quadro lógico, aquela tabela verdade que a gente aprendeu a fazer na última aula. Vou deixar aqui no card para vocês assistirem a aula lá para entenderem melhor essa construção aqui. Então vamos lá. Logo, isso aqui vai ser errado. É claro que vai ser errado. Se eu tenho uma premissa, tenho uma conclusão e estou dizendo que uma é verdadeira e a outra, eu tenho um condicional, né? E eu tenho um condicional aí e eu faço uma falsa e o valor dela não vai interferir em nada, a gente já viu que não dá certo isso, né? Na questão anterior que a gente resolveu, a gente viu que influencia muito. Então vamos aqui. A negação da proposição: o tribunal entende que o réu tem culpa, pode ser expressa por: o tribunal entende que o réu não tem culpa. Então a negação de o tribunal entende que o réu tem culpa é: o tribunal entende que o réu não tem culpa. Aí vamos lá. Eu vou negar isso aqui, mas antes de negar, você tem que lembrar de uma coisa. Uma proposição, ela tem sentido completo. Logo, ela tem que ter sujeito e predicado. Aí, vamos fazer aqui um trabalho de português. Não sou professor de português, tá, pessoal? Mas só olhando o seguinte. O tribunal entende que o réu tem culpa. Quem é o sujeito aí? O sujeito aí é o tribunal, não é? Então, isso aí está se referindo a quem? Ao tribunal. Logo, negar o quê? Vai ser: o tribunal não entende que o réu tem culpa. Isso aí também vai ser errado. Então eu tenho o primeiro item errado, o segundo item também é errado. E por aqui a gente termina a nossa aula. Pessoal, muito obrigado por quem ficou até o final. Eu agradeço muito a vocês que estão se inscrevendo, que estão assistindo às aulas. Um abraço enorme e até a próxima.